Hoje eu gostaria de falar com a igreja. O título do nosso sermão é Olhos Vendados. E existem alguns movimentos, algumas coisas que nos impedem de enxergar com clareza, que nos impedem de enxergar até mesmo o que está perto. Eu não sei se na infância vocês brincaram disso. Lá em Maceió a gente chama de cabra cega. Você coloca uma venda no olho da criança e a criança sai batendo em tudo pela casa e ela pode até tocar em outra pessoa. A brincadeira, ela tem que pegar uma pessoa, mas ela tem que descobrir quem é. Ela tem que descobrir quem é a pessoa e aí, à medida que a pessoa fala uma frase, ela descobre o nome da pessoa e aí, agora a pessoa que ela pegou é que tem que continuar a brincadeira. Sabe, nesse texto que nós iremos ler agora, os discípulos de Jesus estavam de alguma forma com os olhos vendados. A palavra de Deus diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer que aquele era o Senhor Jesus. Sabe, por vezes, algumas situações vêm para nos cegar, para roubar de nós o nosso foco, o nosso objetivo, para atrapalhar e às vezes nós não sabemos nem que caminho devemos seguir. E desnorteados desse jeito também se encontravam esses discípulos aqui neste texto. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor agora com a igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram-lhe o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele estava vivo. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Amém? Fala conosco, Deus, através da Tua Santa Escritura, que possamos sair desse lugar, Deus, com os nossos olhos bem abertos, Pai. Nos abençoa nessa ocasião, no nome santo de Jesus.
Amém. Meus irmãos, o contexto no qual esse texto está inserido é pós-crucificação de Jesus. Na verdade, na manhã de crucificação, na manhã de ressurreição, algumas mulheres foram visitar o túmulo e ali já não estava mais o Senhor. Elas tiveram uma visão de um anjo que dizia que ele estava vivo. Logo na sequência, alguns discípulos correram para lá para tentar verificar se Jesus havia mesmo ressuscitado, mas não o encontraram lá. Enfim, esses dois homens, diante de todos os fatos, diante de algumas frustrações, diante da perda, eles decidem deixar Jerusalém, deixar o convívio com aqueles irmãos e simplesmente seguirem o seu rumo. E eles saem de Jerusalém para um povoado chamado Emaús, uma curta distância de Jerusalém, mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém ficava esse povoado. E o que é interessante é que enquanto eles caminhavam, apareceu Jesus. E Jesus foi caminhando com eles e eles de alguma forma não conseguiam enxergar a presença de Jesus, perceber que Jesus estava ali com eles. Sabe, eu gostaria de destacar nessa noite algumas razões dentro desse texto, para que os nossos olhos fiquem vendados, para que nós não consigamos de alguma forma ver a Deus, e assim, de alguma forma te inspirar a retirar essas vendas, para que você possa ver com clareza os cuidados de Deus sobre a tua vida. Nesse texto, no versículo 17, na parte A desse texto, Jesus faz uma pergunta, dizendo: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Primeira percepção minha desse texto é que as preocupações, elas nos cegam. Elas vendam os nossos olhos. Quantas vezes nós chegamos num ambiente como esse de culto, e sabendo que na segunda-feira temos contas para pagar, sabendo que na segunda-feira temos trabalho da faculdade para entregar, sabendo de uma série de coisas, começamos a ficar preocupados, e não percebemos que estamos aqui para cultuar o Senhor. Às vezes não percebemos que Deus está falando conosco. Os problemas têm uma capacidade enorme de nos cegar. Por mais perto de nós que Jesus Cristo esteja, por conta dos problemas, às vezes pensamos que Ele nos abandonou. Quantas vezes, cercados de problemas, nós dizemos: não, o Senhor esqueceu de mim. Ele me abandonou, Ele me frustrou, as coisas não saíram como eu pensava. E em todo o tempo, o Senhor está ali do teu lado. O que eu acho interessante é que eles começam um diálogo com Jesus. E eles não conseguem entender que aquele era Jesus. E essas são pessoas que caminharam com Jesus, são discípulos de Jesus. Não é qualquer pessoa que a gente está falando. Não é alguém que ouviu boatos a respeito de Jesus, mas alguém que caminhou com Jesus. É possível que você tenha muito tempo de igreja. É possível que você tenha uma longa caminhada, uma espiritualidade talvez inabalável. Mas em algum momento da vida, diante das preocupações, diante dos problemas, você fique inerte à presença do Senhor. Você fique insensível e não entenda que Ele está ali do seu lado. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que tem ocupado os nossos pensamentos, com as preocupações que temos. O texto prossegue, e Jesus, ao fazer essa pergunta para esses discípulos, na parte B desse texto, a palavra de Deus nos diz que eles pararam entristecidos. Os nossos olhos ficam vendados por tristezas, muitas vezes. As tristezas têm um poder de tomar conta da nossa alma, a tal ponto de não enxergarmos nada que está diante de nós. Ficamos tão tristes que não conseguimos ver coisas boas que estão acontecendo. Sabe, por mais que coisas ruins cheguem à tua casa, por mais que coisas ruins aconteçam,
coisas boas ainda podem acontecer. Mas as tristezas nos sufocam a tal ponto que, diante de situações de perda, e mais precisamente nesse texto está falando de uma perda, de uma sensação de luto. Eles perderam um mestre, eles perderam aquele que era o seu referencial, o seu salvador, o seu libertador. Nesse momento eles são tomados de tristeza e eles simplesmente param, porque as tristezas têm o poder de nos paralisar. Muitas vezes, diante de momentos tristes, de angústias, nós ficamos paralisados. Não temos coragem de sair de casa. Mas o Senhor continua do nosso lado. É incrível, diante de tanta tristeza, diante de tanta dor, diante da paralisia momentânea que sobreveio sobre aqueles discípulos, eles não estavam sós. Por mais que você olhe para o seu problema, para a sua tristeza e diga: eu não tenho condições de caminhar, eu não tenho condições de avançar, o Senhor me abandonou, Ele está do teu lado te dando forças. Tem um texto muito precioso nas Sagradas Escrituras que nos fala de Jesus no Getsemane. Os evangelhos retratam de diferentes óticas tudo o que aconteceu, mas de uma forma muito especial, o evangelista Lucas traz algumas coisas a mais. O evangelista Lucas é o único a narrar que naquele momento de dor, enquanto Jesus clamava dizendo: afasta de mim esse cálice, ele começou a sofrer de tal forma que o seu suor era como gotas de sangue. E ele estava sofrendo demais, muito angustiado. E aí em algumas versões vai aparecer entre colchetes que um anjo do Senhor estava com ele e o auxiliava. Sabe, outros evangelistas não perceberam. Outras pessoas não puderam ver aquilo que o evangelista Lucas narrou. Assim acontece na minha vida e na tua. É possível que as pessoas olhem para você diante da tua dor, da tua perda e digam: rapaz, de fato não tem mais jeito. É para parar por aqui, acabou aqui. Pode ser que alguém chegue diante de você e te afronte dizendo: onde é que estava aquele Deus que você tanto pregava? Aquele Deus, aquela alegria que você tanto falava. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor continua ao teu lado. Por mais que você esteja vendado, por mais que os teus olhos te impeçam de enxergar a presença do Senhor, Ele continua ao teu lado. Diante dessa paralisia, os discípulos se voltam para Jesus e começam a contar toda a história do que havia acontecido. Contam, e eles vão relatando, colocando para fora toda a sua dor. E quando chegam no versículo 21 desse texto, eles dizem o seguinte: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, sabe, nossos olhos ficam vendados por conta de decepções. Quantas vezes as frustrações nos sobrevêm de tal forma que os nossos olhos ficam impedidos de enxergar qualquer outra coisa. Impedidos. É triste passar por decepção. Se eu for perguntar aqui, quem já sofreu uma decepção, acho que vai ser uma ola. Porque na vida nós sofremos muitas decepções. Algumas por conta dos outros, outras por conta das nossas próprias expectativas. Muitas vezes nós colocamos expectativas grandiosas a respeito de algumas coisas e somos frustrados por conta delas. Outras vezes não. Nós nem damos tanta confiança, mas a pessoa, sabe, é perita em frustrar os outros. É perita em magoar, em machucar. E a vida é assim. A gente se decepciona, a gente se frustra. O problema não está na frustração, o problema não está na tristeza, o problema não está na preocupação. O problema está como nós lidamos com isso. A partir do momento que nós começamos a permitir que isso se coloque sobre nós como vendas, que nos impede de enxergar a Deus,
Nosso relacionamento fica bloqueado. A nossa vida perde o sentido. Nós perdemos o rumo, não sabemos mais onde ficar. Como os discípulos aqui saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Não tinha mais foco, não tinha mais projetos, não tinha mais planos. É possível que você tenha sofrido durante esses dias uma grande frustração. De repente um negócio que você estava investindo muito, ou um relacionamento que você estava confiando que ia dar certo. De repente as coisas não aconteceram como você esperava. A minha oração é que você não permita que essas frustrações te seguem e te impeçam de continuar caminhando. E te impeçam de avançar junto com Jesus, porque Jesus continua do teu lado. Por fim, eu queria destacar uma quarta razão, porque os olhos daqueles discípulos estavam, de alguma forma, vendados. Versículo 25, o Senhor Jesus responde da seguinte forma para eles: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles simplesmente não compreendiam as coisas. Eles não entendiam o que estava acontecendo. E aquilo trazia uma cegueira. Aquilo se colocava sobre eles como uma venda. Para eles era impossível Jesus Cristo estar ali do lado deles. Por isso que eles falam com tanta convicção. Sabe, eles têm um ar de pessoas... Sabe aquelas pessoas que se acham demais, que conhecem demais de tudo? Eles começam a conversar com Jesus dizendo assim: vem cá, você é o único que estando em Jerusalém não sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar para você o que é que aconteceu. Sabe pessoas que são senhores da razão? De vez em quando eu recebo alguns no gabinete para conversar, e as pessoas chegam lá para abrir o seu coração, para contar as frustrações, as decepções, as tristezas e as preocupações. Até aí está tudo certo, que a gente começa a trabalhar. O problema é que as pessoas chegam da seguinte forma: pastor, meu caso não tem jeito. Não adianta o senhor falar, eu vou contar minha história para o senhor. Por favor, conte sua história. A pessoa começa a contar os problemas, as tristezas, as frustrações, e vai derramando tudo aquilo, mas com ar de, tipo assim, não tem mais jeito, eu sei de tudo. E às vezes a gente pergunta assim: mas por que você veio conversar comigo? Se não tem jeito, se você acha que não tem jeito, porque no fundo, a gente acredita. A gente acha que tem um jeito, senão a gente não vem atrás, senão a gente não procura. O problema é que muitas vezes essa soberba, esse sentimento de achar que sabemos de tudo, de acreditarmos que os problemas que estão sobre a nossa vida não são culpas nossas, são culpas de outros, fazem com que a gente simplesmente segue para tudo. Segue. Sabe, diante de tudo isso, de todas as preocupações, de tamanha cegueira, o Senhor, de uma forma muito humilde, começa a falar ao coração deles e, de alguma forma, Ele começa a tirar essas vendas que impediam eles de reconhecerem a Jesus. Sabe, eu citei algumas que estão dentro desse texto. Mas é possível que você esteja aqui hoje e tenha outras coisas que tenham te impedido de enxergar o que Deus quer fazer na tua vida e o que Ele tem feito. E eu preciso te dizer que nessa noite, de uma forma muito humilde, o Senhor simplesmente quer desvendar isso. Ele quer tirar as escamas dos teus olhos, para que você passe a ver. Tem um fato que aconteceu aqui nessa igreja. Tem um jovem da minha igreja que ele chegou lá e ele não era cristão e ele disse o seguinte, ele na verdade se dizia agnóstico. Ele falou: pastor, eu quero namorar uma menina daqui da igreja e eu sou agnóstico, eu não queria que ninguém soubesse que eu sou agnóstico e eu queria congregar, mas ninguém pode saber, que pode ser que me tratem mal, alguma coisa assim, ou fiquem querendo confrontar. E eu, rapaz, fique à vontade. Você é bem-vindo para estar com a gente, caminhar junto conosco, não tem.
E esse jovem foi para a igreja e passou um ano indo para a igreja. E ele, na hora do louvor, não cantava, na hora de orar, não orava, leitura bíblica não fazia, simplesmente porque ele não acreditava em nada daquilo, para ele não fazia sentido, e a gente respeitou essa distância de uma forma muito clara. A gente foi muito amigo nesse tempo. E pouco, na verdade, no espaço de um ano, frequentando a igreja, algumas frustrações aconteceram em sua vida, alguns problemas, em um tempo que ele estava muito fragilizado, frustrado com tudo, de madrugada, ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia pela primeira vez, e ele abriu na parábola do semeador. Começou a ler, é uma das poucas parábolas que Jesus explica, e Jesus explica aquela parábola, e naquele dia, ele disse que foi como que escamas caíssem dos olhos dele. Ele disse: pastor, eu comecei a ver. Eu comecei a entender a minha vida naquele momento. Eu comecei a entender por que eu ia para o culto e de repente eu me sentia desconfortável, eu não gostava. Eu queria estar naquele lugar, mas a partir do momento que eu estava, eu começava a ficar chateado, eu tinha raiva do Senhor. O Senhor começava a falar, eu ficava com raiva do Senhor. E ele começou a colocar aquilo para fora. Ele foi de manhã muito cedo para minha casa. Isso aconteceu de madrugada, de manhã cedo está ele lá na minha porta, contando a sua história, como Deus tinha aberto os seus olhos. E ele disse: agora eu estou enxergando tudo, pastor. E eu perdi muito tempo. Eu estava ali na igreja tanto tempo e ele fez: tem algum culto para a gente ir hoje? E eu vim para cá. Era uma sexta-feira, era o aniversário não, era convenção. Isso, era convenção. E ele chegou aqui nesse lugar, a banda da Candeias estava tocando nesse dia, Marçal estava ministrando louvor, começou a cantar aquela música, quebrantado, falando: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Ele chorava aqui nessa cadeira do meu lado, chorava e dizia: eu estou vendo algo diferente, pastor. Eu estou vendo algo novo. Eu não acredito que todo esse tempo, os meus olhos estavam fechados. E ele chorava aqui, se sentou, e foi a primeira vez que ele cantou, foi aqui na Candeias. E os olhos dele simplesmente se abriram, é esse o relato dele, sabe? O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus gentil, é um Deus que quer se apresentar para você de uma forma muito simples, muito humilde. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos de todo o nosso coração, aí é que nós iremos encontrá-lo. Ele não tem a pretensão de chegar e forçar a barra com você. Ele não tem a pretensão de provar que Ele existe. Ele simplesmente continua te fortalecendo, como diz a palavra do Senhor em Isaías. Ele continua cuidando, ainda que você não o reconheça como Deus. Sabe, nessa caminhada, o Senhor Jesus começou a falar algumas coisas para esses discípulos. Houve um momento que os olhos deles começaram a se desvendar. Eu queria destacar rapidamente algumas coisas que eles fizeram, que são muito importantes para que eu e você possamos estar com os nossos olhos abertos para enxergar Jesus. A primeira coisa que nós observamos aqui nesse texto é que logo após a pergunta, o questionamento de Jesus, esses discípulos expõem a Jesus todos os seus problemas. Eles colocam diante de Jesus as suas dificuldades. Por mais que eles não acreditassem que aquele era Jesus, por mais que eles não crescem que Jesus de fato tinha ressuscitado, estava ali com eles, ele abre o coração para Jesus. Começa a falar para Jesus. Sabe, talvez você já tenha vindo aqui algumas vezes na Candeias e até acha legal algumas coisas, as palavras, o louvor, mas algumas coisas te impedem de ter um relacionamento com Deus. Queria te ensinar uma técnica assim que é muito complexa essa técnica. É assim, onde você está,
Você chega e fala assim, Deus. E você começa a falar o que vier no seu coração. É meio difícil no começo. Mas, cara, é libertador. Meu irmão, minha irmã, é como se escamas de fato saíssem dos nossos olhos. Quando nós falamos com Deus, quando nós colocamos os nossos dilemas para o Senhor, aquilo que outrora não tinha mais jeito, aquilo que outrora era preocupação, tristeza, frustração, passa a encontrar vida. Jesus muda completamente a história. Logo após os discípulos chegarem até Jesus e colocarem tudo isso, chegou o segundo movimento. Era necessário que eles agora ouvissem a palavra de Deus. Ouvissem Jesus falar com eles. Alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer enxergar? Na verdade, o pior cego é aquele que não quer ouvir. Porque o cara já é cego. Se não quer ouvir, pense numa complicação. A pessoa vai atravessar a rua, é cego, não quero ouvir nada. É difícil o negócio. Então, o pior cego não é o que não quer ver, é aquele que não quer ouvir. E esses discípulos, por mais que estivessem cegos, eles não estavam surdos. Eles poderiam não saber que aquele que estava com eles era Jesus, mas eles estavam ouvindo Jesus. E isso faz toda a diferença. Quando Jesus fala ao nosso coração, faz toda a diferença. E aí não tem como você não reconhecer. Não tem como. A palavra do Senhor, a voz do Senhor é inconfundível em nossos corações. Inconfundível. Terceira ação dos discípulos. Quando eles chegaram a Emaús, naquela caminhada, o Senhor Jesus fez como se fosse andando um pouco mais adiante. O papo estava muito bom, mas eles chegaram ao destino deles, e agora chegou a hora de Jesus seguir o seu caminho. Eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus, mas naquele momento eles param e dizem, não vá não, fica conosco, já está tarde, fica com a gente mais um pouco, fica conosco. Sabe, a terceira ação, para tirarmos as vendas dos nossos olhos, é que eu e você precisamos convidar a Jesus para ficar conosco. Convide Jesus para ficar com você. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Por mais que você não entenda ainda quem Ele é, por mais que você não saiba quem Ele é, Ele vai mudar por completo a tua vida. Ele vai abrir os teus olhos de uma forma tal que você vai perceber que a vida que você tinha outrora era em preto e branco. Era uma vida embaçada. A partir do momento que nós encontramos com Jesus, a vida ganha um novo sentido. Há um corinho antigo que dizia, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ele continua contando a sua história até que em determinado momento ele se depara com Cristo na cruz. E aí a vida dele muda. Sabe, nós precisamos fazer esse convite e ter o Senhor Jesus conosco. Algumas pessoas já fizeram esse convite, já abriram o coração e disseram, Jesus, fica comigo. Mas há uma quarta ação, que é fundamental para todos aqueles que precisam ter os seus olhos abertos. Os discípulos convidam Jesus para entrar e naquele momento eles desfrutam de uma ceia. Eles começam a comer. E o momento da mesa para o judeu é um momento de muita comunhão, de muita interação, um momento de intimidade. Sabe, se você quer ter uma nova visão a respeito do mundo, tenha comunhão com Jesus. Se relacione com Ele. Se relacione de uma forma íntima com Ele. Seja capaz de compartilhar o que você tem com Ele. Seja capaz de expor aquilo que você não tem coragem de expor para ninguém, para Ele. E você vai ver que a vida vai ganhar novo sentido, novo significado. A vida muda depois dessa experiência.
depois de um tempo de comunhão com o Senhor. É interessante nesse texto, esse texto tem dois momentos. Em um momento os olhos estão fechados. No outro momento, agora, os olhos estão abertos. Antes de Jesus e depois de Jesus nessa história. Antes o coração era um coração endurecido, um coração tardio para crer, como o Senhor colocou. Mas se você puder ler comigo o que está no versículo 32, olha só. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Sabe, quando Cristo fala conosco, quando nós reconhecemos que Ele de fato é o Cristo, o nosso coração começa a arder. O nosso coração começa a queimar. Não tem como estarmos na presença do Senhor e permanecermos do mesmo jeito. Não tem como. O coração que outrora era um coração de pedra, um coração duro, um coração que não se arrependia, um coração que não liberava perdão. A partir do momento que se encontra com Jesus, esse coração se torna um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus. E tudo muda. Tudo muda a partir desse momento. Depois dessa experiência que eles tiveram com Jesus, eles que outrora estavam saindo de Jerusalém, agora decidem voltar. Aqueles que estavam se distanciando da igreja, a partir do momento que têm um contato com Jesus, entende que é um tempo de voltar. Entende que é um tempo de estar com Ele. Sabe, falta uma coisa. Só há uma forma de enxergar a Jesus. O único jeito, nos nossos dias, de enxergarmos a Jesus. E é através dos olhos do nosso coração. Não existe uma outra forma de ver Jesus, a não ser pela fé. Pela fé. Precisamos abrir o nosso coração, precisamos clamar para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver de uma forma clara quem Ele é. Quem Ele é. Há um tempo atrás eu me deparei com um jovem, hoje já está bem mais velho, eu assisti esse vídeo pela internet. O nome dele é Christoph. É um jovem autista e cego. E esse jovem autista e cego passou por vários problemas. A mãe dele era dependente químico. Ele foi adotado pelos seus tios para que cuidassem dele. E esse jovem cego e autista, ele decidiu viver para louvar, para cantar. E eu vou passar um vídeo dele daqui a pouquinho. Ele está cantando a canção Abra os Olhos do Meu Coração, porque eu quero te ver. Sabe, se nós abrirmos os olhos do nosso coração, nós vamos ver o Senhor. Nós vamos enxergar Deus. Vamos saber quem Ele é. Vamos entender que o tempo todo Ele está ao nosso lado. Sabe, um cego e autista, qual é a preocupação dele? O que é que ocupa o pensamento dele? Ele simplesmente canta. Canta para quem ele não consegue ver, clamando para enxergá-lo, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Eu queria muito, depois de assistir esse vídeo, você experimentasse cantar da mesma forma que ele, fechando os teus olhos e dizendo: Deus, eu quero te enxergar não com os meus olhos naturais. Porque quando nós queremos enxergar com os nossos olhos naturais, nós só vemos as coisas que são transitórias. O apóstolo Paulo diz que nós devemos fixar o nosso olhar naquelas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.